Graça e paz, queridos. Estamos aqui com a nossa palestra número 22 sobre o sacerdócio eterno de Jesus, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O nosso assunto hoje será a continuação da última palestra 21 sobre o Deus desconhecido em Atenas e a ordem de Melquisedeque. O fato que aconteceu com Paulo em Atenas, falando aos filósofos gregos no Areópago sobre o Deus desconhecido, tudo tem a ver com o assunto que estamos abordando nessas palestras, a ordem de Melquisedeque. Todos nós já ouvimos falar sobre a ordem de Melquisedeque várias vezes nas palestras anteriores. A maneira que Deus se revelou a Abraão, tirando-o de Ur dos Caldeus. Você sabe que existe uma revelação que a descendência de Abraão inegavelmente carregou de maneira conturbada, pervertida, truncada, de uma maneira até a ser repreendida. Eles fizeram coisas piores do que os povos da sua volta faziam. É a denúncia dos profetas na Escritura. Na vida de Abraão, que é chamado o pai da fé, apareceu um dia a figura de um homem chamado Melquisedeque, que ninguém sabe de onde veio, que o escritor de Hebreus, no capítulo 7, 1 a 16, diz que ele não tem princípio de dias, não tem fim de existência, não tem genealogia, não tem uma geografia definida, não dá para se dizer nem de fato de onde ele era. Apenas sabemos que o seu nome era Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça, rei de Shalom, rei de paz. Esses são os significados de Melquisedeque. Diz a Escritura em Hebreus que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Era um indivíduo que Abraão nem conhecia. Isso nos mostra que Deus sempre se revelou a quem bem quis e onde bem desejou. Quando Abraão viu a Melquisedeque, ele identificou nele uma consciência espiritual superior à sua mesmo, de modo que ele não só reverencia a Melquisedeque, como também é abençoado por ele. E aos pés de Melquisedeque, Abraão deposita o dízimo dos despojos da guerra da qual ele viera, na tentativa bem-sucedida de resgatar o seu sobrinho Ló. Quando ele é citado por Davi lá no livro de Salmos, no capítulo 110, falando a respeito do Messias, ele será sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É o que Davi menciona a respeito de Melquisedeque. Melquisedeque não é um sacerdote segundo a ordem tradicional, a ordem de Levi, que foi instituída por Moisés. Ele não é segundo a ordem judaica, a ordem mosaica. Ele é de uma ordem estranha àquela estabelecida por Moisés. De fato, Melquisedeque pertence a uma ordem espiritual universal, que não é traçada em nenhuma genealogia. Até porque a definição que Hebreus fala a respeito dele é que ele não tem princípio de dias e nem fim de existência. Para isso eu gostaria que você, se você quiser entrar mais a fundo, assista a palestra número 1, que fala do Jesus eterno, de como aparece o Jesus eterno, o Cristo eterno. Melquisedeque não tem princípio de dias, não tem fim de existência, e ele é segundo uma ordem diferenciada da ordem tradicional, a ordem de Levi. É por isso que o salmista diz, e de Jesus se diz, ele é rei segundo a descendência de Davi, mas oficia uma liturgia cósmica da redenção,
Porque cósmica, isso é algo místico? Não, é algo que alcança todas as nações. Não segundo a tribo de Levi, que era um sacerdócio local, era um sacerdócio judaico, era um sacerdócio mosaico, era um sacerdócio que vinha da linhagem de Levi, instituído por Moisés. Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É isso que a Epístola dos Hebreus, no capítulo 7, e em alguns outros capítulos por perto, nos vai dizer. E é isso também que os Salmos nos diz. O Salmo 110, de 1 a 7. Paulo, quando chegou em Atenas, encontrou naquela cidade idólatra, uma das mais idólatras que existia naquele tempo. Ele encontra esse fator Melquisedeque. Mas então, o que é fator Melquisedeque? É uma porta aberta em cada cultura da terra, por onde Deus pode entrar e se manifestar a todo ser humano. É a porta para que cada consciência humana compreenda o Evangelho e tenha a oportunidade de receber o Evangelho de Jesus. Por que de Jesus? É o Evangelho do Jesus eterno. É o Evangelho do Cristo eterno, do Cristo que não tem princípio de dias e nem fim de existência, do Cristo que é antes de todas as coisas, do Cristo que nele tudo subsiste. Esse fator Melquisedeque está espalhado pela Escritura e está espalhado nas culturas da terra. Esse fator Melquisedeque nada mais é que pontos de contato. Aí você pode perceber que o ponto de contato não é Abraão. O ponto de contato é a ordem de Melquisedeque. É a figura de Melquisedeque. É o espírito dessa ordem, que é o espírito eterno de Jesus. Temos que ter a sensibilidade de chegar, de olhar, de examinar, de discernir, de descobrir onde está o altar ao Deus desconhecido em cada cultura da terra, naquela localidade, naquela civilização, naquele grupo humano, naquela etnia, naquela tribo, naquela civilização não encontrada, não registrada, naqueles povos não alcançados pelo Evangelho ocidental. Em todos os ambientes e culturas e subculturas da Terra e do planeta existem esses pontos de contato. De alguma forma, de alguma maneira, os mais tradicionais, os mais religiosos, talvez não aceitem a maneira que Deus se manifesta em cada cultura. Deus não está preso à religião, Deus não está preso a nada. Deus não está numa caixa fechado. Deus não está impedido de agir. Deus não está impedido de agir da maneira que quer, onde quer, como quer, da maneira que mais lhe agradar. Isso, para os religiosos, é algo absurdo. Eles não podem acreditar nisso. Porque se alguém que já conhece o Evangelho não for lá, Deus não pode ir. É assim que pensam os religiosos. A religião nem sempre encontra esses pontos de contato nas culturas. Porque muitas vezes esses pontos de contato, eles se chocam com aquilo que já foi pré-estabelecido pela religião. A religião, quando chega nesses lugares, ela chega atropelando, ela chega atravancando. Ela quer ensinar a todo mundo o judaísmo e o cristianismo. Que a pessoa seja meio judaica, meio cristã, que ela siga exatamente aqueles ritos que ela aprendeu. O cristianismo é um híbrido de judaísmo e de uma coisa que um dia foi evangelho, mas que não é mais. Isso se torna um pacotão. Os incas, eles diziam:
Ó sol, nós te adoramos até o dia em que nós conheçamos quem te criou. Quem está para além de ti? Olha aí o fator Melquisedeque nessa cultura inca. Em qualquer cultura do mundo, em qualquer lugar da terra, essa porta está aberta para que o Evangelho seja anunciado pelo Espírito de Jesus. É Deus por sua graça, é Deus por seu amor, é Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o Cordeiro morto, antes da fundação do mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É Ele que cria essas portas na consciência humana, porque o homem é feito para Deus. Santo Agostinho dizia, em uma de suas palavras, o homem não descansa enquanto não descansa em Deus. A revelação de Deus, queridos, ela está espalhada em toda a terra. A graça de Deus não é uma prerrogativa do Ocidente, não é uma prerrogativa de uma localidade. A graça de Deus foi derramada abundantemente. A graça de Deus não é uma prerrogativa que se confirma apenas a um grupo. Tito disse, a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a toda a humanidade. Achar que a graça de Deus está apenas sobre um grupo é patético, é absurdo, é religioso. Como Deus se revela na terra? Quando falamos dessa forma, dessa maneira ampla, aberta, por um acaso nós estamos advogando o universalismo? O que é universalismo? É uma doutrina, uma crença que afirma que todos os homens estão destinados à salvação eterna, em virtude da bondade de Deus. É afirmar que todos serão salvos. Tanto faz se o indivíduo quer ou não quer. Deus impôs que todo homem vai ter que ceder de qualquer maneira. Não é assim. A salvação não é uma doutrina universalista, porque existe o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é a escolha de cada um. Porém, o livre-arbítrio humano está condicionado, muitas vezes, por um monte de coisas na história que a maioria de nós nem percebe. Um exemplo, somos brasileiros. Não podemos negar que não somos, por mais universais que sejamos, por mais viajados que sejamos, sempre seremos brasileiros. Por mais que façamos exercícios constantes de incorporação na nossa percepção de como é a vida do meu semelhante em outros ambientes da Terra, nós sempre seremos brasileiros. Tentar ser de uma outra etnia, ser islâmico, hindu, ou budista, ou confucionista, ou o que quer que seja, imaginar como é que seria em outro ambiente religioso, como nascer no mundo árabe, ou em qualquer outro ambiente, são exercícios mínimos de consciência que precisamos fazer. Se tivéssemos nascido naquele ambiente, teríamos outra visão da vida. Quem quer que seja que não entenda isso, comete um atropelo de erros contra a condição limitada da percepção humana e transgride o mandamento do amor e da graça, porque a graça é derramada sobre todos, o amor de Deus é sobre toda a humanidade. Assim como onde estamos tem diabos, em todos os lugares da terra também tem. Da mesma forma que tem gente santa e gente boa de Deus, também tem bárbaros que podem ser seres humanos excelentes, que tratam os outros de forma singular, com humanidade, assim como Lucas cita sobre os de Malta. O inferno existe sim, mas é uma escolha humana. Aquele que crer
será salvo, mas o que não crer não será salvo. Basta você crer da maneira que você encontrar o Evangelho, da maneira que você for ativado na sua consciência com o Evangelho de Jesus. Qual a categoria de querer ou não querer? É porventura alguém chegar e falar das 4 leis espirituais e perguntar: você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? E aí alguém vai te perguntar: mas quem é Jesus? A gente somente fica cara a cara com o Evangelho verdadeiro, com o Evangelho de Jesus, quando o Espírito Santo nos ilumina por dentro. Não é quando uma informação é passada, é aquele dia que você despertou a sua consciência para a voz do Espírito Santo dentro de você. Nem sempre será uma mensagem de alguém, mas é algo que testifica dentro do seu interior. A informação está sendo passada muitas vezes. Há um montão de tempo nós recebemos informações, mas muitos apenas agora estão processando essas informações, tendo a compreensão e o entendimento agora. Viveram com a informação a vida toda, mas apenas adquiriram o conhecimento agora. Anos depois de saber da informação, anos depois de conhecer a Bíblia, anos depois de conhecer a Escritura. Mas conhecer Jesus é muito mais que ter a Bíblia. Conhecer a Jesus é muito mais que conhecer a Escritura. Conhecer a Jesus é ter uma experiência com Jesus, uma experiência interior, é Ele ser revelado dentro de você, é Ele nascer dentro de você. Somente Deus pode discernir ou saber a categoria do crer ou não crer em relação a cada pessoa, a cada ser humano, ou do rejeitar ou não rejeitar. É tudo com Deus. É Deus que nos julga, é Deus que nos acolhe, é Deus que nos recebe, é Deus que nos transforma. Mas, para a religião, quem creu é apenas aquele que foi à igreja, aquele que entrou na igreja e se converteu ali. E não é bem assim. O que rejeitou é o que disse: eu não quero ir na igreja, não. Nenhum ser humano pode ser julgado pela luz que não teve, mas sim pela luz que recebeu objetivamente da revelação de Deus dentro do seu coração. Escute isso. Eu vou repetir. Nenhum ser humano vai ser julgado pela luz que não teve, mas sim pela luz que recebeu objetivamente da revelação de Deus dentro do seu coração. Não há, queridos, nenhum ser humano hoje que esteja partindo para a eternidade sem ter tido uma chance completa e concreta de ficar cara a cara com a luz de Deus, cara a cara com o Evangelho, cara a cara com uma oportunidade de mudança de mente e de consciência. Nenhuma pessoa pode dizer: eu não tive a oportunidade. Todos nós temos essa oportunidade. Em qualquer lugar desse planeta. Todos têm a oportunidade, têm a chance de ficar cara a cara com a luz de Deus. Muitas vezes, em alguns exemplos de pessoas que morrem, o cérebro para. Para os médicos, dizem que a pessoa teve uma morte cerebral. E nós temos milhares de histórias, você conhece muitas histórias e documentários que foram documentados cientificamente quanto ao fato de que indivíduos morrem no hospital, saem do seu corpo e continuam o processo de ressuscitamento, ficam mortos às vezes mais do que os 6 minutos padrões que a neurologia estabelece como tempo limite para a morte. Teve casos de um homem que ficou 17 horas morto em um rio congelado, com todas as suas células mantidas, mas ele se viu saindo do corpo, viu o processo de resgate do seu corpo, viu um carro atropelar outra pessoa e outras pessoas também saíram do corpo. A gente não sabe tudo o que acontece, nós não temos a dimensão total.
apenas olhadelas da dimensão espiritual, mas todas essas pessoas se reportam ao mesmo encontro, à mesma graça, à mesma luz, à mesma palavra, à mesma chance de escolher, assim como aqueles que têm uma experiência de quase inferno e dizem que não querem isso para eles, que não querem uma existência fora da presença de Deus. Assim também nós temos a chance de escolher essa existência na presença de Deus a todo momento, no despertar do Espírito dentro de nós. Jesus Cristo, o Cristo eterno de Deus, representa essa ordem universal, essa ordem sacerdotal universal. Jesus é o sumo sacerdote dessa ordem, que não se esgota com aquilo que nenhuma religião determine como sendo o momento final da vida. Jesus está além disso. Jesus tem o poder. Ele é a própria vida. Só Deus sabe o momento final da vida de um homem. Só Deus sabe o que é vida. Só Deus sabe o que é escolha e o que não foi escolha, o que foi condicionamento, o que foi na ignorância, o que foi na tolice, as escolhas tolas, o que foi burrice, o que foi impossibilidade humana. Deus sabe de tudo. Nós não estamos advogando o universalismo. Jamais. Somos de Jesus. Cremos na revelação do Evangelho no Novo Testamento. Graças a Deus fomos libertos de uma mente pequena, de uma reflexão pequena. Nossa motivação no dia a dia tem que ser amor. E amor por Jesus, que disse a Pedro e a mim e a você: cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Acreditamos, queridos, que um ser humano que não internalizar algo a respeito disso, não vai provar qualquer tipo de vida abundante. Nós sabemos que a angústia essencial de todo ser humano é o pânico e a fobia da hora da morte. E quando essa consciência plena de Jesus entra num coração humano, o indivíduo passou da morte para a vida, porque ele não teme mais a morte. Ele assume a existência de uma liberdade extraordinária de ser de Deus. Não há medo da morte, não há pânico da morte, porque toda morte, pânico da morte, medo da morte, tudo foi vencido na cruz por intermédio de Jesus Cristo, o Cordeiro eterno de Deus, o Cordeiro imolado desde a fundação do mundo, o Cordeiro que é desde os tempos eternos, desde os dias da eternidade. Que todos nós possamos ter a nossa consciência dilatada e que você acabe com a história de olhar para cada ser humano e dizer que eu tenho algo programado para você e dizer a ele: Deus já tem tudo programado. Deus alcança a quem quer que seja da sua própria maneira. Não tenha nada programado para dizer a ninguém, porque cada ser humano é um ser humano. Na vida de cada ser humano, Deus deixou a porta, Deus deixou um ponto de contato, Deus deixou o fator Melquisedeque, a porta de entrada do Evangelho naquele ser. Quem quer que seja guiado pelo Espírito Santo, com sabedoria e paciência, vai descobrindo pela iluminação do próprio Espírito dentro do ser qual é o altar erguido na vulnerabilidade desse ser, mas que mantém dentro desse ser a pergunta: quem é Deus para além dos deuses? E aí que se diz: é aquele a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo de Nazaré.
Jesus Cristo de Nazaré, o Cristo eterno. Amém, queridos? Essa foi a nossa 22ª palestra e eu aguardo vocês na próxima palestra, a 23ª. Espero vocês todos lá. Abração, tchau, tchau.